Então, será que a Selic pode acabar indo acima de 10,5%? Né? A gente conversou ontem com o Gustavo Sung sobre isso, ele falou que existe sim um risco, tanto que a projeção dele é que a Selic vai em 10,5% até o fim do ano que vem, e aí possivelmente há esse risco de oscilação para cima em algum momento. E aí o Edu está de férias. E aí o Guilherme Serrano, nosso apresentador aqui na primeira semana de férias do Edu e editor do Suno Notícias, ele conversou com alguns analistas a respeito dessa possibilidade, né? Será que há o risco de o cupom chegar a subir a Selic em algum momento deste ano? Então, a gente vou projetar aqui na tela para a gente ver. Alguns analistas de mercado, algum pessoal de bancos, de corretoras, eles deixaram aqui a ideia deles, né? Por enquanto, a gente sabe que, pelo menos no Focus da segunda-feira, não havia uma projeção de mercado sobre isso, né? Estava todo mundo ainda acreditando no 10,5%. Mas um comunicado de ontem do Copom, que o Gustavo Sung considerou, né, dovish, né, mais suave, alguns analistas fizeram uma leitura diferente, ou seja, apresentou um tom mais hawkish, né, que é um tom mais duro e preocupado com a pressão inflacionária. Né? Então, aqui a gente tem a Emeline da AVG Capital. O tom do comunicado foi mais hawkish, em linha do que os últimos relatórios do BC têm mostrado, o aumento de projeção da inflação para esse ano e o próximo, gastos do governo ainda altos e o dólar no patamar de 5,60. Também o Luiz Rogério da Matriz Capital, o comentário foi mais hawkish que o anterior. Uma nova variável, a desvalorização do real, né? Ele cita aqui a questão do câmbio. Porém, a Emeline, lá da AVG, também acha que ainda não há o risco, de fato, de subir, a não ser que haja uma deterioração dos números, né? Caso, né, como ela diz aqui, o comitê afirmou que vai se manter vigilante e cauteloso quanto ao cenário econômico. É esperado um cenário de manutenção de juros se não houver mudanças, né? Sempre essa ressalva de que mudanças no cenário podem provocar mudanças também nas diretrizes do Banco Central. A gente viu isso acontecer ali do primeiro para o segundo trimestre, né? A projeção era que a gente estaria já nesse momento com a Selic em um dígito, e isso não se verificou na realidade. O Luiz Rogério aqui da Matriz Capital, ele acha que é possível uma alta da Selic, dependendo dessa deterioração. Então, a depender de algumas variáveis, principalmente do comportamento do câmbio, podemos ter alterações para cima na Selic, talvez não ocorra este ano. Isso é um pouco também na linha do que o Gustavo colocou ontem. O banco UBS, né, lá da Suíça, um banco global, né, com sede lá na Suíça, emitiu um relatório destacando a taxa de câmbio como um fator de risco adicional para a inflação no Brasil. A casa indica que há uma chance de 30% do Copom elevar a taxa de juros já na próxima reunião de setembro. Isso se, né, o dólar continuar se apreciando, se a questão fiscal ficar aquém das expectativas do mercado. Então, nesse cenário, teríamos 3 aumentos de 50 pontos base da Selic, com os cortes sendo retomados já no início do ano que vem. Então, aí o UBS com uma projeção até, uma das projeções em tom bastante pessimista, colocando a Selic de volta em 12%, que já é mais do que a gente tinha no começo desse ano, né? Lembrando que a queda, a gente teve a Selic em 13,75% até julho do ano passado, depois 6 quedas consecutivas de meio ponto. Então, na virada do ano de 2023 a 2024, ela estava em 11,75%.